Fala pessoal, dá uma olhadinha que a gente tem para position essa semana agora que vai do dia 11 ao dia 15 de outubro de 2021. Lembrando que agora dia 15 é vencimento de opção. Quem tiver operação em opção que vence agora no dia 15 de outubro, série J, né? É bom ficar atento aí para começar a fazer as rolagens e montar as operações, tá certo? Eu separei 7 ativos para hoje que me chamaram a atenção. Nem todos vão para planilha, mas eu acho bom ficar a título de informação. Lembrando que o vídeo não tem caráter de call, não é recomendação de compra ou de venda de nada, de absolutamente nada. É a forma como eu arquivo os meus estudos e alguns eu deixo público. Se valer a pena alguma dica, alguma ideia, alguma forma de ver o mercado diferente aqui, legal, tá certo? Mas não entenda isso como recomendação de compra ou de venda. Se puder, se quiser, deixa um like aí que isso ajuda a gente a continuar fazendo isso, a ter satisfação em fazer isso, esses vídeos, e também, quem sabe, pode talvez ajudar alguém em alguma coisa. Tá ok? Vamos lá mexer no nosso gráfico, olhando sempre pelo começo o Ibov. O Ibov, há desde a semana, 2 semanas atrás, deixou dentro de um inside bar, tá? Este azul. Não houve o rompimento nem para cima nem para baixo ainda. O preço bateu numa zona importante, que foi essa região dos 106, 107 mil pontos, segurou bem, certo? Isso vem desde 2020 e rejeitou há 2 semanas atrás, rejeitou a semana retrasada e rejeitou agora essa semana que passou. Me chama a atenção o preço, para mim, ainda está numa tendência de alta. A gente tem feito topos ascendentes e fundos ascendentes, com exceção desse aqui, mas que respeitou bastante nesse suporte. Então acredito sim numa possível alta. O que mais me dá também uma ideia de alta é que os indicadores mais longos, estocástico lento de 17 e o estocástico lento de 9, parece que eles estão querendo acordar. O estocástico, Desculpa, o estocástico lento não. O estocástico lento de 17, o Money Flow Index de 17, estão lá embaixo e estão querendo acordar, né? É o que parece. Então isso me dá uma certa credibilidade nessa volta do índice do mercado em geral, tá certo? Os outros índices, os mais curtos, o de 9, tanto o Money Flow Index de 9 como o estocástico lento de 9 também estão numa zona muito interessante, bem lá embaixo, e estão querendo talvez acordar também. Isso pode dar uma certa tranquilidade na hora de operar os outros ativos. Ok? Então, para mim aqui ainda é um viés de alta. Se a gente olhar pelo leque, olha, para mim, tirando a média de 9,21 e 34, o preço está para mim numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, olha. Tá? Então entendo sim numa possível continuação de alta a partir de agora. Sabe, dizendo que o preço soberano faz o que quer, né? Mas a nossa ideia aqui é tentar entender, tentar decifrar alguma coisa do mercado. Não que a gente vá dominar o mercado, não, mas tentar acompanhar o que o mercado faz, tá certo? O primeiro ativo que eu separei foi a Magazine Luiza, Magalu. O que me chamou a atenção na Magazine Luiza foi este suporte, o preço ter rompido a média de 144, mas ter dado uma vela de rejeição. Se eu olhar aqui pelas bandas de Bollinger também, olha que interessante, um volume forte. Essa queda toda aqui, pode ver que o volume teve algumas velas que foram acima da média, mas as velas que foram acima da média, olha, na verdade foi a partir daqui, né? As velas que foram acima da média, as barras, melhor dizendo, são barras de alta. As outras foram bem menores. E mesmo assim teve essa queda expressiva. Então acredito sim que, pelo fato do preço estar num ponto de suporte bem interessante, tá? Que foi o topinho do começo da pandemia, ter deixado a semana passada essa vela de rejeição, olha o tamanho do pavio, certo? Próximo à média de 200 e com volume alto,
além dos indicadores também, tanto os curtos, o de 9, estocástico lento de 9, o Money Flow Index de 9 e os longos, o estocástico lento de 17. O Money Flow de 17 não está 100%, tá na média, tá? Mas esses outros três indicadores aqui me dão uma possível ideia de que o preço no rompimento dessa vela azul, stop aqui embaixo, pode ser uma possibilidade de compra. Além do que, tem espaço para a gente chegar até a média de 9, 11%. Se quiser tentar a média de 17, 21, dá aí 25% de retorno. Então a ideia seria, no rompimento da vela, colocar a nossa entrada, um stop um pouquinho abaixo aqui, alguns centavozinhos abaixo, dá para tentar colocar um risco de 15, 16% e buscar inicialmente aí 8, 10% de cara. E se quisesse um pouquinho mais agressivo, tentar buscar aqui 1 para 1. Que, além de ser 1 para 1, tá? Essa linha verde que é a saída nossa, tá quase num fundinho aqui também. Então pode ser que o preço venha brigar nessa região dos R$18. Certo? Então o Magazine Luiza é um ponto interessante, é um ativo interessante que vai para a planilha. Inclusive, deixa eu anotar aqui no papel. Planilha, certo? O outro que eu separei foi a BPAC, tá? Deixa eu mostrar algo aqui. A BPAC está com essa vela aqui, mas isso aqui é uma distorção do Profit, certo? Se eu for para o gráfico diário e pegar, ou melhor, voltar aqui para o gráfico semanal para mostrar, olha, dia 28/6 foi para o gráfico diário e cair aqui, ó, dia 28/6, não teve essa vela. E para comprovar isso, eu separei aqui também o TradingView, tá? No TradingView, dia 28 de junho. Cadê? Tá aqui, poxa. Tá aqui, olha. Não teve essa vela forte para baixo, nem no 28 de junho do ano passado. Tá aqui, certo? Então, aquilo ali é uma distorção do Profit, tá ok? Vamos lá. O que me chamou a atenção foi, isso aqui é fato, né? Fácil de se ver. O preço deixou uma vela de rejeição muito forte, tá? Muito forte, apesar do volume ser negativo, mas foi uma vela de rejeição muito forte, em cima da média de 72 períodos, o que me chama muito a atenção. Quem me conhece sabe que eu gosto de operar muito essa média, além do que este fundo, ou melhor, vou colocar no corpinho, o corpo deste fundo aqui, ou melhor, fechamento, né? Abertura e fechamento, está quase em cima da onde ficou a vela. Então, esses fatores aqui me chamam a atenção para uma possível compra no rompimento da vela, tá? No rompimento da vela, uma possível compra aqui. E o stop aqui embaixo para tentar buscar 61% do risco e depois 1 para 1. Os indicadores, o estocástico lento de 9 está me dando entrada. O estocástico lento de 17 não está, ele está muito alto, certo? Então, entrar com mais cuidado aqui. O estocástico, o Money Flow Index de 9 está num ponto não muito baixo, mas está num ponto ainda razoável para se operar. E o de 17, o Money Flow Index de 17 também não está num ponto 100%. Mas, graficamente, esquecendo os indicadores, graficamente, eu acho que tem um ponto interessante aqui sim. Como que seria a entrada? Ideia, tá? Entrada no rompimento da vela, tentar buscar aqui aproximadamente aí 2,20%, tá? Que seria 61% do risco, e depois R$30, que seria 1 para 1. Tá? Deixando esse espaço aqui de topo, porque seria uma região de briga do preço. Certo? Então essa aí é a BPAC, BTG Pactual. Uma outra que me chamou a atenção, essa aqui não vai para a planilha. Não, essa aqui, desculpe, essa aqui vai para a planilha. Tá? Então eu já estou anotando aqui que essa vai para a planilha para fins estatísticos, não para fim de entrada. Não vou entrar em nenhuma dessas operações. É só mesmo para fim de estudo. A outra que me chamou a atenção foi a BRML, Brasil Malls. Estamos numa tendência clara de queda, né? Olha o leque como que tá. Porém, talvez nessas horas aparecem talvez pontos interessantes para a gente operar. Brasil Malls
Desculpa. Eu tenho esse ponto mais baixo do mercado aqui, em 7,70, 7,50, e o preço quase tocou, deixou uma vela de rejeição muito forte, com um volume também interessante, um volume forte para cima da média e um volume anterior, maior que o volume anterior. Os meus indicadores, estocástico lento de 9, estocástico lento de 17, estocástico Money Flow Index de 9 e o Money Flow Index de 17, todos eles estão me dando condição para compra. Além disso, a gente não tem fundo para baixo disso. Tá? Não existe fundo. Tem um certo espaço para a média de 21 e para a média de 72. Para a média de 9, que está aqui, que é essa vermelha, essa fúcsia, não está tão interessante. O que poderia talvez ser feito aqui? Até mesmo por causa dessa lateralização, né? Isso aqui está fato. O preço está nessa lateralização. Seria uma entrada no rompimento da vela semanal, por volta de 8,5. Um stop aqui para baixo, a vela em 7,60, 7,65. Ou se quiser ser um pouquinho mais cauteloso, um stop aqui embaixo, olha, em 7,45. Aí não para vir buscar 1 para 1 inicialmente. Uma parcial com 61% do risco, que seria aproximadamente aqui em 9,20. Isso eu acho plenamente possível. O que daria aí, em termos percentuais, 7% de retorno para um risco aí de 13 aproximadamente, tá? Inicialmente. Depois, se o preço bater ali, pode pensar em alongar o trade, fazer uma saída parcial com 70%, 80% da posição e deixar ver se o preço volta para essa pernada de alta aqui, tá? Fazer essa pernada de alta. Tá? Até mesmo em 661 se o preço engatar uma alta aí. Ok? Não vai para a planilha, a BRML. A outra que me chamou a atenção que também foi a Raia Drogasil. A Raia Drogasil está num ponto muito importante, um fundo importante de R$22, certo? Bandas de Bollinger muito interessantes. O preço abriu e fechou abaixo da banda de Bollinger com desvio de 2 e também tocou a banda de Bollinger com desvio de 2,5 e fechou colado nela. Teve um volume alto, certo? Foi uma vela de rejeição linda, muito bonita, num ponto de suporte bem interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa no canal pra gente anotar. Não, o canal acho que não tem aqui agora. Pelo menos a projeção visual aqui não é das mais interessantes. Deixa eu colocar aqui agora a linha central. E vamos duplicar para baixo esse canal. Ainda teria um espaçozinho para chegar na linha média do canal, tá? Então pelo canal não está 100% não. Mas as outras ideias, sim. Tá? A vela de rejeição, os indicadores estão num certo ponto embaixo. Olha no estocástico lento, eu não olho tanto exatamente o ponto, o nível de 10, mas eu tento olhar aonde que o preço tem batido ultimamente. Se eu pegar este fundo, o preço começou a subir. Se eu pegar esse outro fundo na mesma região, o preço começou... Não, o preço deu uma caída. Não, não foi aqui, foi aqui, olha. Foi aqui. O preço começou a subir. Bateu outro fundinho aqui, na mesma região desses dois fundos anteriores, o preço deu uma esticadinha para cima. E agora parece que está próximo dessa região também. Tá certo? Então, Raia Drogasil está num ponto interessante e para efeito de estudo vai para a planilha. Sula 11 não vai para a planilha, tá? Não é um gráfico bonito, mas deixou um sinal interessante. Banda de Bollinger, vela de rejeição, certo? Uma vela de rejeição, volume interessante, tá? Os indicadores RSI de 2, muito bonito. Estocástico lento de 9, bonito. Estocástico lento de 17, bonito. O Money Flow, mais ou menos. E
o Money Flow Index de 17 também mais ou menos. Mas sim, talvez uma possibilidade, não é uma vela de alta, então isso já me deixou para fora da planilha de cara, mas a entrada no rompimento e a saída ou na média de 9, média de 21 ou no meio das duas. Tá? Uma saída parcial com 61% do risco, depois se quiser tentar deixar ver se o preço vem na linha do canal aqui em cima, pode ser uma boa ideia. Tá? Mas não vai para a planilha a Sula. Exetec já está num ponto para mim extremamente interessante. Eu estou exatamente numa região de briga. Eu estou no fundo da pandemia. Uma vela de rejeição. Nesta queda que nós tivemos tanto aqui como aqui, deixa eu colocar em amarelo. Tanto na queda que nós tivemos nesses pontos e nesses pontos, o volume, olha, vem decrescendo. Certo? O meu estocástico em 17 mais longo está me dando condição. O RSI de 2 períodos está num ponto muito interessante também. O estocástico de 9, ele deu essa subidinha aqui por causa dessa movimentação. Mas ele preço continua muito lá embaixo. O que mais me chamou a atenção foi esse ponto de suporte que foi a mínima durante a época da pandemia. Tá? Então acredito sim numa recuperação do preço a partir de agora. Tá? Mas não uma recuperação do preço só para trade. Uma recuperação do preço para pelo menos média de 200. Tá passando aqui essa verde e depois a média de 72. A entrada, deixa eu colocar um pouquinho maior. No rompimento da vela. Stop um pouquinho para baixo. Tentar buscar inicialmente 61% por volta de R$26 do risco, né? 61% do risco, depois 1 para 1. Se quiser tentar deixar o preço, ver se o preço anda, talvez seja um ponto bem interessante. A Exetec, pelos pontos que ela me apresenta, tá? Deixa eu puxar aqui até mais para trás, ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Mas pelos pontos que ela me apresenta, ser fundo da pandemia, vela de rejeição, volume caindo, e ser uma vela de alta já, vou colocar na planilha assim para efeito de estudo. Não é Exetec. Pronto. E a última é a GRND. Grendene. A Grendene tá interessante também pelo fato de ser uma vela de rejeição muito forte, mas muito forte mesmo, em cima da média de 72. Em cima das duas bandas de Bollinger, tanto com desvio de 2 quanto desvio com 2,5, certo? E a FIBO 61% já bateu. As médias, inclusive, ainda nem se cruzaram para baixo, a média de 9 com a de 21. Então, sim, os indicadores, RSI de 2, muito bonito, estocástico lento de 9, estocástico lento de 17, Money Flow Index de 9, o de 17 não está 100%. Tá? Acredito sim num trade aqui. Apesar dessa vela ser uma vela de queda, eu vou anotar na planilha, certo? Deixa eu até colocar para não esquecer. Vai para a planilha. E a possibilidade, talvez, na minha visão, entrada no rompimento da vela para buscar exatamente as médias. Olha, média de 9 com 21, o que dá 61% do risco em aproximadamente R$10. Isso representa um risco de 1,14 para um alvo de 0,70. Tá certo? Era isso que eu tinha. Lembrando que não é recomendação, é só minha forma de estudar o mercado. Não vou entrar em nenhuma dessas operações, tá? É mesmo para estudo. Então ficaram aí 7 ativos. Magazine Luiza que vai para a planilha, BPAC que vai para a planilha, a BRML não vai para a planilha, a Raia Drogasil RADL3 vai para a planilha, a Sula não vai para a planilha, a Exetec vai e a Grendene, por mais que tenha essa vela de queda, tá? Não foi uma vela de alta, foi uma vela de queda, porém uma vela que teve um 2% de variação, foi isso? Não. Deixa eu ver de novo aqui, deixa eu aumentar. A variação dela foi tão pequena.
aqui marcando 2,13. Bom, enfim. Para mim foi uma variação muito pequenininha, apesar de ser uma vela de queda, e eu vou computar na planilha assim a Grendene, tá? GRND3. Eu acho que para essa semana é isso, não precisa entrar em todos os trades, isso aqui não é recomendação, é só uma forma de estudar o mercado. Lembra, eu quero deixar isso muito claro, tá? Era por isso que tinha para falar hoje. Bons trades e boa semana. Fui.